Gurizada, o negócio é o seguinte: a gestão do presidente Alberto Guerra começou recebendo 3 negativas importantes. Uma dentro de campo, daquela que deveria ser a grande estrela, o cartão de apresentação do novo presidente Guerra. E 2 em funções estratégicas. O último revés foi o do executivo Rodrigo Caetano. Neste sábado, o dia é de reunião com Renato Portaluppi, no Rio de Janeiro. A gente fala sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO, esta baita casa de apostas. Eu já coloquei um link para inscrição de todos vocês na KTO.com, fixado no primeiro comentário deste meu vídeo. Aqui está o cupom promocional MENEGHETI, com GHETTI, cupom que te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Amanhã, domingo, começa a Copa do Mundo, tem muita coisa legal. Tem o bolão da KTO, onde tu pode faturar meia milha em free bet para jogar depois na final da Copa do Mundo. Não fica de fora dessa. Todo mundo na KTO.com com o cupom MENEGHETI para ganhar uma reaplicação de 20% no primeiro depósito. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala 1, 2, e ontem foi o terceiro revés deste começo de gestão de Guerra. O sábado é para fechar com o Renato. E eu até poderia agregar aí um 4º revés, porque o vice de futebol da preferência do presidente Guerra não seria o Paulo Calef, e sim Luiz Paulo Germano. Mas o seu nome foi barrado pelo Conselho de Administração. Guerra não teve forças para bancar Luiz Paulo Germano e partiu para o plano B. Mas vamos em questões mais importantes. Foi a terceira negativa nas últimas horas que recebeu o presidente Guerra e o Conselho de Administração do Grêmio. A primeira foi daquele que seria o grande nome, o cartão de apresentação desta gestão que ficará no Grêmio pelos próximos 3 anos. O atacante uruguaio Luizito Soares, que respondeu de forma negativa. Luizito Soares teve pelo menos uma utilidade. Seu nome foi revelado na sexta-feira, um dia antes da eleição. Já no sábado pela manhã, houve a comunicação de que o Soares não teria aceito a proposta do Grêmio. A gente não sabe efetivamente quando ele negou, se quando o seu nome foi revelado, ele já havia negado ou não. O fato é que ele serviu para que Guerra conquistasse alguns votos junto aos associados, não tenho nenhuma dúvida disso. Bem, mas nas últimas horas, 2 negativas importantes, em posições chaves, posições estratégicas da gestão que está começando no Grêmio. Guerra queria como CEO, na posição de Carlos Amodeu, que pediu demissão já há muito tempo, que saberia que ele deixaria o clube junto com o presidente Romildo Bolzan. Guerra queria Cristiano Keller, CEO do Palmeiras, um clube multicampeão, muito bem organizado. É verdade que com recursos de um forte patrocinador, mas o Keller faz um trabalho elogiável no Palmeiras e era o nome da preferência de Alberto Guerra. E nesta sexta-feira ele respondeu negativamente ao convite do presidente gremista. Portanto, foi o segundo revés de Guerra, o nome do CEO Cristiano Keller. Guerra volta agora às entrevistas, talvez leve mais alguns dias ou algumas semanas, para que a sua gestão anuncie uma posição tão estratégica, tão importante como o CEO Cristiano Keller vai ficar no Palmeiras. Na noite de sexta-feira, veio também a negativa de um posto tão importante quanto o do CEO, porque este é o, entre aspas, CEO do futebol, o diretor executivo Rodrigo Caetano. Ele permanecerá no Atlético Mineiro. Caetano deu entrevista durante a semana, acabou revelando que tem proposta do Grêmio e ficou na coletiva o tempo inteiro dizendo: por enquanto eu estou no Atlético, eu só saio daqui se algo mudar. A gente sabe, ele tem uma multa na casa de 2.700.000 reais. Na sexta-feira, uma nova reunião para tratar da reposição do técnico Cuca, que deixou o clube. Se fala em Eduardo Cudê, em outros nomes. E à noite veio a confirmação.
Rodrigo Caetano não deixará o Atlético Mineiro. E esta era uma posição chave. Aliás, um dia antes da eleição, o Alberto Guerra esteve entrevistado nos Donos da Bola. A gente entrevistou os dois candidatos, o Odorico Roman na quinta e na sexta. O Alberto Guerra disse que estava muito confiante nesta contratação, que este seria, ele vinha reiterando isso, o seu nome para a direção executiva. Rodrigo Caetano deu também negativa ao Grêmio, permanecerá no Atlético Mineiro. São duas posições chaves, o CEO do clube e o diretor executivo. Guerra também terá que ir para o plano B. Neste sábado, Alberto Guerra, junto com os homens do futebol, o vice-presidente Paulo Calef e o diretor de futebol Antônio Brum, estarão no Rio de Janeiro conversando com o técnico Renato Portaluppi. Há uma tendência de acerto, mas pondero a vocês, não vejo com extrema facilidade. São dois acertos, um propriamente com o Renato. Renato quer colocar cláusula de saída se for chamado pela seleção brasileira. Não seria hoje o ficha 1, mas é cotado. Tem Dorival Júnior à sua frente, tem Mano Menezes à sua frente. Abel Ferreira se tornou um tanto mais improvável, mas que não se descarte o seu nome. E Renato está ali como ficha 4, como ficha 5. Ele quer colocar uma cláusula no seu contrato. Mas o mais importante é o acerto salarial com o Renato, que eu não imagino seja assim tão fácil, e depois um acerto de projeto. Renato quer jogadores, 2 ou 3 jogadores inquestionáveis, contratações do nível de Luiz Soares, aqueles jogadores que chegam para lotar aeroporto. Renato tem as suas preferências, ele quer plenos poderes, e esta reunião será decisiva. Eu diria a vocês que há uma tendência de acerto, de que nas próximas horas, ou ainda hoje, ou domingo, ou segunda-feira, o Grêmio comunique o acerto com o Renato, mas não dá para fichar na KTO, que é 100% que Renato já é técnico do Grêmio. Depois, o Grêmio parte novamente para os reforços, tem que renovar com o Kahneman, uma renovação que eu prevejo será também bem complicada, e os dois jogadores que estão na alça de mira do Grêmio. O Franco Cristaldo, meia armador, que custa, o Huracan já disse, pelo menos 3 milhões de reais, 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais. O Santos tentou a sua contratação na metade deste ano, não conseguiu porque lhe faltaram alguns documentos, ou seja, algumas garantias deste pagamento parcelado. O Huracan deu uma complicada, custa o Cristaldo 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais. E o segundo volante, o Felipe Corbacho, do Nacional, que fez um baita campeonato uruguaio. O Palmeiras tentou a sua contratação na metade do ano, não descartou ainda também. E ele custa 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais. O Grêmio vai ter que desembolsar aí por esses dois jogadores algo em torno de 36 e 37 milhões de reais. Guerra tem dito que parceiros tem, mas tem que negociar com os clubes. O começo da gestão Guerra até agora foi de 3 negativas em posições chaves. Um grande jogador e 2 funções executivas. No clube, o CEO, e no diretor executivo, Guerra parte para o plano B. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like, kto.com, a minha casa de apostas. Aqui está o cupom promocional Meneghetti, que te dá um bônus de 20% no primeiro depósito. Todo mundo lá. O link para inscrição na KTO está fixado no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.